Fala pessoal, aqui é o Maurício Fel e eu vou falar para vocês hoje sobre como fazer menus para display LCD. Primeiro, como projeto de exemplo, eu vou mostrar meu altímetro digital, que ele tem um Arduino aqui dentro conectado ao display. Ele faz a leitura da altitude através do sensor barométrico e tem esses botõezinhos para controlá-lo e também um buzzer ali dentro para apitar. Então, o menu ele mostra a altitude, temperatura, pressão também e a hora. Você pode configurar um valor de altitude para ele despertar quando ele ultrapassar, para cima ou para baixo, também despertar por hora, pode calibrar por pressão, por altitude e pode ajustar a hora. Agora então vamos fazer um menu. A primeira coisa que a gente precisa definir no menu são quais telas e funções ele vai ter. No nosso, por exemplo, vamos definir um menu em que a primeira tela dele exiba quantos segundos já se passaram desde que o Arduino foi ligado. Na segunda tela vamos pôr o bip. Ou seja, quando apertar um botão na segunda tela, ele vai apitar. Na terceira tela vamos pôr a luz de fundo do display. Pode pôr para apagar a luz de fundo do display quando apertar um botão na segunda tela. E na última tela, a gente vai controlar uma variável. Ou seja, a gente vai alterar o valor dela. Após definir as telas, a gente tem que definir o que cada botão vai fazer se pressionado em cada tela. Por exemplo, a gente pode definir para esses dois botões aqui, o para cima e o para baixo, alterarem entre os menus. Por exemplo, o para baixo passar para o próximo menu e para cima ir para o menu anterior. No caso, para cima ele volta, para baixo ele avança. Isso para todos os menus. Agora a gente pode pôr o botão do meio sendo como uma tecla de ação. Ou seja, o botão do meio, quando ele é apertado na tela bip, ele vai emitir um bip. Quando apertado sobre na tela do menu display, ele vai piscar o display. E quando na tela da variável, ele vai decrementar a variável. E o outro botão aqui, vamos usar só para incrementar a variável. Ou seja, esses dois botões vão servir para alterar o valor da variável. E esses dois aqui vão servir para navegar entre os displays. E agora, como é que a gente faz isso no código? Bem, primeiro, você cria um código padrão, não vou entrar em detalhes com isso. Aqui está definido quais são os pinos do buzzer, do display, dos botões. Mas o mais importante é você setar uma variável para ser o estado do seu menu. Ou seja, ele vai guardar em qual tela atual ele está. Eu chamei a primeira tela de 1, 2, 3 e 4. E logo na função loop, você precisa identificar em qual tela do menu ele está atualmente. Você pode fazer isso através de um switch case. Por exemplo, switch state, que é a variável que guarda em qual tela ele está. Se for a tela 1, ele vai fazer uma leitura dos botões. Essa função checkButton, ele checa se algum botão foi apertado. E se foi, ele retorna qual botão foi apertado. Aí ele toma a ação correspondente ao botão. Ou seja, recapitulando, na função loop, a primeira coisa que ele faz é identificar em qual menu ele está através de um switch case. E após identificar qual menu, ele identifica se algum botão foi apertado. E se foi, ele toma a ação correspondente. Vou dar um exemplo aqui. Se ele identificar que o estado é igual a 2, ou seja, a tela do bip, e ele identifica que o botão do meio foi apertado. O nome do botão do meio é bchange. Então, caso bchange, o que ele faz? Ele dá um bip. Ele escreve high no buzzer por um tempo e depois põe para low de novo.
E o botão que muda de tela, por exemplo, o B down, que é o para baixo, e o B up, que é o para cima, eles avançam e voltam. No caso da tela 1, por exemplo, o up é para voltar para a tela 4 e o down é para ir para a tela 2. Eu fiz isso através da função setState. Essa função setState ela faz o seguinte: ela recebe qual é o próximo menu que ela tem que ir, e ela atualiza a variável state, que guarda em qual tela atual ela está, e ela desenha na tela o que aquele menu tem que, no caso, expor. Por exemplo, quando eu chamo setState2, ela põe o estado atual do menu para 2 e desenha na tela a palavra bip. Então, recapitulando, a primeira coisa que a função loop faz, ela checa em qual estado está. Depois de checar qual estado, ela checa se algum botão foi pressionado e realiza a ação correspondente a esse botão. Se for para mudar de estado, ou seja, se avançar para o próximo menu ou para o menu anterior, ela faz isso através da função setState. E essa função setState ela é responsável por desenhar o que tem que estar escrito na tela do menu seguinte. Então, resumindo, é isso. Agora então vamos gravar esse código aqui dentro da caixinha. Vou dar aqui um upload. Tá. Foi. Agora vamos verificar. Ele começa no estado 1, como a gente definiu, e que é a telinha segundos, onde fica contando os segundos aqui. Esses botões servem para navegar entre os menus, onde o para baixo ele avança para o próximo. No caso, o próximo é o bip. Bip. E o bip, o que ele tinha que fazer era apitar quando apertasse o botão do meio. Avançando para o próximo é o display. Eu pus a mensagem aqui, aperte para apagar. Quando você aperta, ele escurece o display por 1 segundo. E o próximo é o menu da variável. Ele expõe uma variável aqui, com esses 2 botões você consegue alterar o valor dela, para cima ou para baixo. Se continuar, ele volta desde o início. Eu pus minha assinatura aqui também, é uma funçãozinha adicional. E é isso. O código-fonte todo dessa caixinha, desse exemplo, o projeto está divulgado no meu site, que é o engenheirando.com. Se você achou útil, clica aí em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. E muito obrigado.